Fala aí, analítica e analítico de plantão! Seja bem-vindo ao nosso Analytics Talks, que tem a pauta de hoje sobre como transformar dados em decisão. Eu sei que você, assim como eu e diversas outras pessoas aqui no nosso Brasil Varonil, quiçá do mundo, tem essa dúvida sobre essa quantidade de dados que a gente tem. Como é que a gente olha e transforma esses dados em decisão? Para sempre, está sempre aqui ao meu lado, ele, o nosso co-host, assim como eu sou co-host, dois hosts desse podcast, porque eu não poderia falar sobre como transformar dados em decisão sem chamar o Darth Vader da Analytics. E aí, Luciano? Que loucura. Darth Vader, o quadrinho lá do nosso estúdio, tinha você de Darth Vader falando assim, ó, Péssimo, usando a inclusive, força. não foi aprovado por mim. Se tivessem me perguntado. Mas é você o Darth Vader, porque você vai usar a força para ajudar a galera a ir ao lado analítico dela e como transformar dados em decisão. Tá vendo aí? Fiz um contextozinho legal para você. Oremos. Oremos. Para poder estar aqui abrilhantando o nosso podcast, a gente vai trouxe, né, duas pessoas que transformam dados em decisão o tempo todo para os mais diversos clientes da nossa consultoria da Métricas Boss, ajudando não só a como transformar esse dado em informação, essa informação em insight, esse insight em decisão, mas também contando um storytelling maravilhoso para a galera. Então vamos lá. Seja bem-vinda. Como não vem há algum tempo aqui no nosso podcast, eu vou começar por senhorita Manuela Lima. Poderia começar, porque ela não vem há muito tempo ou por requisito de distância. Então, vou começar com você, Manu. Se apresenta para a galera aí. Oi, gente. Prazer estar de volta aqui. Como o Gustavo falou, um tempo sumida. Eu sou a Manu, sou analista do time de Insights aqui da Métrica já há 3 anos e é isso aí, um prazer estar de volta para bater esse papo de novo com a Mafê, Gustavo e Luciano. Será que tem competência para estar aqui 3 aninhos fazendo isso todo dia? Porra, tá maluco. Vamos lá. E, como sempre, figurinha repetida no nosso podcast. All the A time. co-host do A nossa nossa podcast. Ela é head, co-host. co-host do podcast já. Eu acho que ela tinha que ter um podcast dela. Fica salva no ar. Boa. Ela que é a nossa head de Business Analytics and professora de Storytelling com Dados, senhorita Maria Fernanda Neuhalter. Seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? É sempre muito legal vir aqui falar com vocês, com o Gustavo, o Luciano, e o convidado hoje é a Manu, que eu já tenho um pouco mais de intimidade, a gente já estava até debatendo o que a gente ia falar, e a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta bastante, que de fato é a nossa rotina todo dia. Todo dia a gente precisa fazer alguma análise e usar os dados para transformar em alguma decisão para os nossos clientes. Pô, foi bom a Fê dar esse contexto, né, Luciano, que ela tá feliz, que ela gosta de estar aqui, para não parecer que é pressão nossa. Né? Exatamente. Para não parecer que é pressão nossa. Assim, Faz Fê, assim, tem que ó. gravar, Assim, né? ó. Se você tiver. Faz assim que é coisa, meu Fê. Mas tá tudo bem. Para a gente começar então esse papo aqui, antes de mais nada, eu queria deixar um recado para a rapaz que está assistindo você, que é o seguinte: a gente produz conteúdo toda semana, aqui no Spotify, no YouTube, e aparece sempre para você poder consumir nosso conteúdo aqui. Se você está aqui constantemente com a gente, como os nossos quase 10 mil seguidores aqui do Spotify, ou os nossos mais de 16 mil inscritos no YouTube, se você já está fazendo isso, está inscrito ou é seguidor, nosso muito obrigado. Agora, se você é um fela que está ouvindo esta porra e não é seguidor ou não é inscrito, você deve fazer isso neste momento agora. Porque eu não quero que você não consiga transformar dados em decisão. Eu quero que você consiga. Mas para isso, eu preciso que você dê 5 estrelas aqui no Spotify, siga o nosso podcast e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, né, Luciano? É o mínimo, né? Não, isso ajuda bastante a gente aí a trazer mais pessoas e quem sabe isso chega no teu chefe para ele se mancar e tomar decisões baseadas em dados também. Então se inscreva aqui para dar essa moral pra gente. Fechou? O podcast é de graça, o mínimo que você tem que fazer é se inscrever. E aí, quem sabe um plus é tu comentar o que tu achou. Para a gente começar aqui agora, eu queria saber, né, com vocês, um pouco mais sobre como transformar dados em decisão. Mafê e Manu fazem isso todo dia. Então, para a gente começar esse papo, a gente sabe que a análise de dados ela é essencial para empresas e a gente sabe que é essencial para diversos setores. Então, como é que a gente pode explicar para a galera que ainda não sabe a importância da coleta de dados e do processo de transformar esses dados em decisão, a importância e relevância disso? É a primeira pergunta para a gente começar. Como que a gente prova para a galera que é relevante coletar esse dado e transformar esse dado em decisão? E deixando claro para a galera como a gente pode começar a fazer isso. Porque às vezes as pessoas acreditam
na área de dados, quem é de dados acha dados tranquilo, né? Quem não é de dados olha para dados e fala, meu Deus, é um Godzilla. Então, como é que a gente pode deixar para a galera isso um pouco mais tangível? Queria que vocês começassem falando para a gente. Acho que para começar falando um pouquinho sobre essa questão da importância, tem até um paralelo que acho que é legal falar que eu sou uma pessoa que veio da área de humanas, então fiz publicidade muito naquela ideia na época da faculdade de que eu nunca mais queria ver números na minha vida. Só que acaba que quando você vai trabalhando com marketing, o que a gente evoluiu até hoje, não tem muito como você fugir dos números, né? Claro que no marketing tem a dose de criatividade, tem a dose que você vai pensar, às vezes, seguir a sua intuição, né? Todo mundo tem a liberdade de fazer isso, mas e eu sei que no marketing tudo depende, a galera fala muito isso, mas ainda assim os dados eles estão ali para te auxiliar, para ser uma ferramenta, um meio para você chegar no fim de você conseguir traçar estratégias mais assertivas, né? A gente estuda história, para entender os erros que aconteceram no passado e não fazer de novo no presente. Então, os dados ajudam a gente a entender o que aconteceu no passado e pensar em como melhorar para trazer isso para o presente. Só para trazer essa introdução do porquê que é importante a gente olhar para dados e não tem muito como fugir disso. Isso não é algo que vai tolir a sua criatividade, mas é algo que vai te ajudar a tornar a sua criatividade um pouco mais assertiva. Claro que vai ter momentos que talvez se você não tem um histórico muito grande, é uma marca que está começando agora, você vai ter que arriscar, mas aí você vai muito nessa mentalidade de fazer teste, vai executar, vai analisar, vai ver o resultado, vai pensar em novas estratégias para daqui para frente. E respondendo primeiro essa pergunta, para você, é normal você se sentir muito perdido, assim, com muito dado, você entende assim, beleza, vou fazer uma análise de melhoria, mas por onde eu começo? Primeiro passo é você se perguntar qual é o objetivo da sua empresa naquele momento. A gente está no momento de expansão de marca, então pode ser interessante você olhar um pouco quem está acessando o seu site, ou se é o momento de aumentar as vendas ou aumentar o ticket médio, você já vai olhar para umas métricas um pouco mais direcionadas à performance. Quando você entende qual é o objetivo e se essa análise está alinhada com esse objetivo, primeiro você entende se vale a pena seguir com essa análise ou se você guarda ali no backlog de ideias de análise e também você já consegue filtrar quais são as métricas que você precisa olhar, porque você não precisa olhar tudo. A gente fala muito isso até para os nossos clientes. Se você inicia uma campanha de topo de funil, de repente um display ou uma campanha de YouTube, que vai levar tráfego para o seu site, é normal que a taxa de conversão caia. A gente tem que antecipar essa queda e não necessariamente é um problema. Vai entender qual é o seu objetivo naquele momento. Para a gente entender qual a importância da gente metrificar os dados, só dando um exemplo aqui do nosso dia a dia, a gente está com um projeto de melhoria, né, de LP de conversão com o cliente, e uma das sugestões é a gente testar diferentes textos do CTA. Né? E aí o questionamento para o cliente foi, você já fez isso? E a resposta dele foi, já, mas a gente não tinha dados, então a gente não sabe se deu certo. Então, a importância de coletar dados e de analisar os dados para melhoria é justamente isso, né? Você saber o que já foi feito e saber se isso já deu resultados ou não, e a partir daí você testar novas coisas e continuar a otimização, né? Então, a importância dos dados para análise de desempenho é justamente isso, para você entender, como a Mafê falou, o histórico da sua empresa e, né, continuar a entrar nesse processo de melhoria contínua. E mapear essas informações, né? Não adianta nada a gente chegar num cenário onde a gente vai testar alguma coisa e a gente sabe que a gente vai precisar analisar isso e a gente não gerar, talvez, quais são os pontos de análise que a gente vai ter já previamente. Então, as dúvidas de negócio, acho que é a parte mais importante, porque vai gerar o que a gente vai precisar criar lá dentro do site para a gente poder conseguir ter essas informações e aí, consequentemente, a gente transforma esses dados em decisões, sacou? Então, acho que, de novo, meu nome é Lucian Fialho, eu estou aqui nessa reunião de Alcoólicos Anônimos, e aí eu vim falar sobre o plano de mensuração, que é a gente definir tudo aquilo que a gente quer entender sobre o nosso negócio para que a gente consiga construir esse tipo de comportamento mapeado para a gente dentro das nossas análises. Então, no caso da Manu aí, o que aconteceu com esse cliente foi porque, muito provavelmente, ele sequer pensou que ele ia medir a capacidade daquela página de converter, e aí automaticamente, olha a merda aí, o cara gerou quanto de custo não foi gerado para a empresa com esses testes que ele fez e não conseguiu medir, sacou? Então, sei lá, acho que eu sempre acabo voltando para esse passo atrás, e acho que a Mafê trouxe um ponto interessante, que é algo que a gente está até mudando constantemente dentro do nosso plano de mensuração, que é justamente perguntar, tipo, quais são as suas dúvidas sobre o negócio, porque essas dúvidas que a gente acaba fazendo sobre o nosso negócio vão virar eventos, vão virar dimensões, vão virar métricas, vão virar tudo aquilo que a gente vai utilizar para poder transformar em decisão depois. Isso vem em cima dos pilares de uma cultura data-driven, né? Quando a gente olha os pilares de uma cultura data dados,
o primeiro pilar ali, que representa talvez 25% do que a gente está falando, é o pilar de entendimento de contexto, problema, negócio. Depois, a gente está falando de mais 25% aqui, que é o pilar sobre coleta de dados e processamento. Depois, os outros 50% é a exploração desse dado e a comunicação dele. Então, quando a gente está falando aqui de entender o problema, entender contexto, entender negócio, é o primeiro pilar de tudo, né? Não adianta nada você abrir o Google Analytics se você não planejou o que você quer. Não adianta nada você começar a analisar os dados se você não entende o negócio. Não adianta de nada você abrir o GA, começar a analisar os dados se você não sabe os objetivos, os contextos por trás disso. Então, a primeira etapa é a gente entender isso, para depois a ferramenta coletar e processar esses dados, para depois a gente fazer uma análise mais exploratória em cima desses dados e comunicar os insights que a gente teve. E aí, eu queria justamente trazer agora como que a gente transforma dados em insights. Porque o processinho aqui que a gente vê é, a gente analisa o dado, transforma em informação, essa informação a gente transforma em insight. Basicamente é isso que a gente faz. Mas como a gente faz isso na prática? Existe algum método ou framework, metodologia, que pode utilizar, ajudar a gente assim, a guiar e auxiliar isso no dia a dia? Que a galera possa saber para começar a aprender um pouco mais. A Manu pode começar esse aqui agora, já que a Mafê começou o outro. Né? Beleza. Como a Mafê antecipou, né, aqui na Métricas a gente tem um framework que, quando a gente começa a trabalhar com análise de dados, a gente, né, se baseia muito nele, depois isso já fica ali na veia e a gente já vai direto, né, no nosso dia a dia. Mas a gente tem aqui o que a gente chama de anatomia de uma análise, né? E basicamente são alguns pontos que a gente tem que marcar para entender se aquela análise de fato é uma análise, não apenas uma descrição de dados, e se ela faz sentido ali para o contexto do cliente, né? Então, mais ou menos o checklist é: a gente traz ali o que nos chamou a atenção naqueles dados apresentados. Então, por exemplo, uma queda muito expressiva de uma taxa de conversão que não era esperada por uma ação antecipada ou algum outro ponto. O que a gente propõe que seja feito, né? Então, o que aconteceu, o que a gente propõe que seja feito para que aquela taxa de conversão ela se recupere ou deixe de cair. Qual é o objetivo com isso? Então, por que é importante a gente recuperar a nossa taxa de conversão, né? Qual é o objetivo daquilo para o negócio? Como a gente propõe que isso seja feito? Então, é através de campanhas de conversão, pausar campanhas de tráfego, impulsionar canais que possuem maiores taxas de conversão. Então, o que a gente propõe que seja feito ali, né, da forma como a gente propõe? Qual o resultado que a gente espera com isso? Então, a gente espera que, impulsionando a campanha X, a gente consiga aumentar em tantos por cento a nossa taxa de conversão. E no final, a gente sempre traz ali para o nosso cliente, né, uma planilha de insights com insights direcionados. Então, com o verbo, o que você tem que fazer, qual é o objetivo que a gente espera, né? Qual o incremento que a gente espera, se isso é uma demanda de curto, longo ou médio prazo, para o cliente conseguir também se organizar nas suas inúmeras pendências, como se fosse realmente ali um plano para ação, né? Então, a transformar o insight ali em uma ação é você, além da análise, você estipular ali o que você precisa para colocar aquele insight em prática, né? Então, qual é a tarefa de fato que você tem que fazer? Então, né, trazer um verbo ali: eu preciso criar uma nova campanha, eu preciso aumentar o orçamento dessa campanha. E o que a gente espera com isso e o prazo para execução, porque também, se você não definir isso, acaba ficando muito amplo e no momento que tudo é prioridade e nada se torna prioridade. Então, acredito que seguir isso que a gente chama de anatomia da análise ajuda nesse caminho aí de como transformar, né, uns insights ali em decisão, em ação. Eu estava pensando em algumas coisas, até assuntos relacionados, não sei se eu vou fugir um pouco do tópico, mas seguir esse roteirinho de uma análise é uma coisa que ajuda até na forma de apresentação. A gente fala muito isso quando a gente fala sobre storytelling, que inclusive vai ter o curso dia 15 de março. Tá aqui na descrição. E tem aqui o linkzinho. Mas isso ajuda muito, porque assim, você respondendo esses tópicos, basicamente é isso que você precisa trazer para sua apresentação, junto com outras técnicas, óbvio, mas isso já te dá um guia muito bom para você ter propriedade no que você está falando. E acho que também ajuda a gente evitar, às vezes, a gente não está fazendo uma análise, existe esse caráter exploratório. Você segue uma linha de uma análise, puxa uma série de dados, mas no fundo não leva a uma conclusão, não leva a um insight tão legal. Então, quando você vai respondendo esse checkzinho que a Manu falou, se tem coisa ali no seu relatório que não está associado a essas perguntas que você respondeu, você pode tirar. Eu sei que é normal, às vezes, a gente querer falar muito do nosso trabalho, mostrar tudo que a gente olhou, mas se você está apresentando isso para um cliente ou para o seu chefe, para uma equipe, acaba ficando muito chato. E a pessoa vai se perdendo, e na hora de você falar o mais legal, né, trazer ali a cerezinha do bolo, que é o insight, o pessoal já está disperso, já está desgastado. Então, isso te ajuda tanto a fechar uma ideia de uma análise de qualidade,
como também a melhorar a sua forma de apresentação, deixar o seu relatório mais assertivo, né, mais direcionado ali de fato para o insight. E você não se perder, né, não cair na armadilha de acabar fazendo uma análise que é apenas descritivo e no final não tem nenhuma proposta à ação. Vocês trouxeram os pontos em cima tipo, de uma análise descritiva, né? Mas como que ficaria isso em cima de algo mais exploratório? Por exemplo, tipo assim, eu tenho uma hipótese mais pensada em uma página de produto específica e aí eu quero entender se eu trocar um botão da cor tal para cor tal e aí a gente desenrola essa análise em cima disso. Porque assim, aí eu vi que vocês trouxeram uma visão analisando dados descritivos para poder transformar esses dados descritivos em um insight lá na ponta. Mas existe um caminho que a gente pode fazer para análises um pouco mais exploratórias, ou isso entra no meio do bolo, sabe? Não, faz parte do cenário geral a gente sempre analisar os dados descritivos ali e depois partir para uma análise exploratória caso necessidade. Quando é uma análise exploratória, a gente até tem alguns pontos ali do checklist que a gente mantém, né? Que é muito assim, o que a gente está propondo que seja feito, qual é o nosso objetivo, né? Sempre que a gente traz uma sugestão de algo que não tem um histórico dos dados, a gente tem que tangibilizar muito para o cliente qual o benefício para ele fazer isso. Então, a gente está fazendo essa análise exploratória, está entendendo ali porque a gente tem a hipótese de que isso pode melhorar a taxa de conversão, pode aumentar o ticket médio, pode aumentar a taxa de clique em determinada parte do site. A gente precisa, no final o cliente vai falar, beleza, eu vou fazer isso, mas por que você está sugerindo? O que isso vai melhorar? E muitas vezes, para embasar essa justificativa que a gente está trazendo nessa parte de o que observamos com os dados, que é o primeiro item, a gente acaba buscando alguns dados, muitas vezes secundários. Pode ter alguns dados até do próprio IGA, que ajudaram a despertar essa pulguinha de curiosidade, e às vezes alguns dados secundários para ajudar a embasar o que a gente está falando, porque senão fica um pouco assim, beleza. Tem clientes que são mais abertos a você ser criativo e dar uma surtada nas ideias. Tem outros que você tem que ter tudo muito detalhado, muito embasado. Então, a gente vai olhar estudo, pesquisa, vai olhar um pouco para dados secundários que a gente tem, para auxiliar nessa parte. Ah, não, maneiro. É justamente porque aí fica mais fácil do cara... Porque, por exemplo, a gente sabe, ou tem alguns estudos que trazem uma hipótese que já é meio de navegação do usuário, de UX, por exemplo. O botão verde ajuda na conversão, aqueles mitos que a gente tem lá. E aí a minha ideia era tipo, justamente como é que a gente quebra isso dentro de... Não, peraí, vamos pegar essa porra desse estudo que a gente viu lá de fora e vamos tentar trazer para nossa realidade, porque o que eu acabo vendo na prática é que essa mudança não funciona para todo mundo. Senão, né, então você vai vendo, tem várias marcas que tem CTAs de navegação onde o botão é vermelho e assim, o cara não vende menos ou mais por causa disso, sacou? Então, eu queria entender justamente como que a gente adapta essa visão. Acho que foi. Obrigado, tá? Obrigado. Acho que a galera aí vai. Manu ia complementar aí também. Por favor. Só complementando, essa parte do descritivo dos dados também é importante para a gente ter um parâmetro de comparação, né? Então, assim, beleza, a gente está sugerindo a mudança da cor do botão porque estudos indicam que o botão verde converte mais. Mas qual é o cenário que a gente está hoje? Se a gente não descreve isso para o cliente, a gente depois também não consegue mostrar se esse teste ele teve ou não resultado, né? Então, e aí, se a gente, por exemplo, não está medindo esse evento hoje, a gente teria que passar a medir esse comportamento para a gente poder deixar esses dados maturarem, aí a gente faz a análise em cima disso, em cima da troca. Exato, senão a gente cai naquele primeiro exemplo que eu trouxe, né? A gente não sabe se deu resultado porque a gente nunca mensurou, então o descritivo é importante por isso. E nessa etapa do que a gente nunca mensurou, a gente tem que sempre responder como a gente pode mensurar. E que métrica que a gente vai fazer, que ferramenta a gente vai ter. Porque não é porque a gente nunca mensurou que a gente vai deixar de lado. Então, agora, o que eu faço para poder mensurar? E aí, ainda em cima dessa análise de como transformar dados em decisão, é legal a gente pensar num caminhozinho, né? Que é o caminho tradicional das pessoas. Eu analiso o dado, transformo em informação. Essa informação, eu analiso insights. Já a gente vai falar um pouquinho melhor desses insights. Esse insight, então, eu comunico. Essa comunicação que eu faço para alguém gera uma ação que eu volto à primeira etapa, né, de analisar os dados de informação. E é importante entender que entre a gente comunicar esse insight e ter execução desse insight, é importante a gente só ressaltar que tem que ter aqui no meio disso o storytelling com dados, a história que os dados estão dizendo, que é a maneira como você vai comunicar isso para os outros. Não é só comunicar, faz essa ação aí. Então, sempre volto a dizer aqui que tem podcast Storytelling com dados aqui, para você dar play, e também tem o curso comigo como a Fê que está aqui na descrição. Mas o podcast vai te auxiliar bastante aqui para você entender que nessa etapa aqui tem que ter o Storytelling com dados. Muitas vezes
você não tem um insight sendo executado, porque você não soube contar a história. O que as meninas trouxeram, que o Luciano trouxe aqui, já dá um framework legal. Mas, ainda em cima disso, tem um cara que é o Brent Dykes, que ele tem um livro chamado Storytelling com Dados de Impacto. Ele fala muito sobre a nossa relação com o insight. E no livro ele diz que a gente tem 3 tipos de relações com o insight. A gente tem insights pessoais, insights insiders, insights outsiders. E eu queria que vocês trouxessem para a gente uma contextualizada sobre o que são esses insights pessoais, insider e outsider. Eu posso ajudar a contextualizar aqui também. E como que na prática, na hora que a gente tem essa relação com o insight, como que a gente transforma isso na comunicação que a gente vai levar para os outros? Então, a gente até aproveita esse conceito no curso de storytelling, vou falar de uma forma mais resumida para não dar muito spoiler, mas essa parte de insights pessoais é como você está apresentando para uma pessoa que está diretamente ligada para o que você está falando. Então, digamos que, falando no caso da consultoria, a gente está fazendo uma análise de mídia paga e vai apresentar para o analista de performance daquela empresa. Ele está diretamente ligado naquilo, ele provavelmente olha aqueles dados, ou espera-se que ele olhe também diariamente, e ele está é muito mais fácil dele estar interessado no que a gente está falando, porque isso impacta diretamente o trabalho dele. Então, ali, quando a gente vai pensar no storytelling, por exemplo, a gente já pode usar termos um pouco mais técnicos, pode se aprofundar em alguns detalhes, é uma pessoa que está ali muito dentro da operação e está diretamente interessada no que você está falando. Por um outro lado, pode ser também uma pessoa um pouco mais resistente ao que você está falando, por entender que aquilo é uma crítica do trabalho dela. Você tem que fazer essa análise de contexto, mas em geral é uma pessoa tendo esse contexto de entender que você está ali como um parceiro para auxiliar, trazendo um olhar um pouco mais macro em cima dos dados, ele vai estar ali diretamente interessado naquilo que você está falando. Já a pessoa, quando a gente fala de insider, é uma pessoa que está ali dentro da empresa, da organização, ela está envolvida no processo, mas não é aquela pessoa que está ali diretamente envolvida na operação ali dos dados. Então, uma pessoa que também é um pouco mais fácil dela entender o que está acontecendo, até espera-se que ela se interesse, mas você precisa pensar um pouco como puxar ela ali, porque não é algo que está impactando diretamente o dia a dia dela de trabalho. Tem algum ponto desses que eu falei que vocês queriam complementar? Eu acho que falando assim de forma geral, para também não dar muito spoiler do curso, acho que eu tentei falar sem ser tão detalhado. Chamaram para complementar aí. Eu não tenho nada assim conceitual para complementar, mas o que eu queria falar que vem do que a gente vem falando do início também é que para o storytelling com dados e tudo mais, você precisa conhecer o seu cliente, o seu interlocutor. Então, para você poder gerar um insight pessoal, você conseguir pensar em qual tipo de insight, como você vai melhor apresentar, você precisa saber quem é o seu cliente. Então, a gente tem clientes, como a Mafê falou ali, a pessoa de mídia, que a pessoa de mídia participa das reuniões e ela é uma pessoa de interesse, mas tem reuniões que o cliente não traz a pessoa de mídia e não quer se aprofundar tanto nisso. Então, conhecer o histórico do seu cliente e quem são as pessoas que participam da sua relação é fundamental para você conseguir entender qual tipo de insight você tem que gerar. Porque é isso, vamos supor que o cliente não, as pessoas que participam ali do seu relacionamento não são interessadas em mídia. E você traz insights de mídia, vai ser um insight que não vai ser pessoal, não vai ser insider, vai ser completamente outsider para aquela pessoa, não vai ser interessante, provavelmente ela não vai se motivar em fazer porque aquilo não está afetando ela diretamente. Então, conhecer quem é o seu cliente para poder pensar na melhor forma de gerar esse insight também é fundamental, para essa questão de tornar, transformar os insights em decisão, porque se aquele insight ele não é apelativo para aquela pessoa, se ela não se interessa por ele, ela não vai transformar ele em decisão. Complementando o que vocês trouxeram, então, contextualizado. Quando a gente fala de insight pessoal, é um insight que você está decidindo para você mesmo, você não precisa comunicar a ninguém uma decisão sua. Quando você está falando de insight, insider é, por exemplo, uma Fê e a Manu, teria um insight que complementa a área delas. Elas trabalham juntas na mesma equipe, elas têm contextos, elas se conhecem as pessoas por fora, então elas conseguem se comunicar melhor. E o outsider é quando eu comunico com uma pessoa que não necessariamente tem contexto e relacionamento, e que se essa pessoa não tiver nada a ganhar com o meu insight, ela se pergunta para que eu vou fazer isso. E aí, acredito que um mapa que pode ajudar muito a nortear você, a transformar dados em decisão, é justamente você entender o que a Mafê falou um pouquinho no início desse podcast, que é, eu estou analisando um insight. Se não é uma análise, por exemplo, exploratória, onde eu estou vendo algum fenômeno aqui, estou vendo alguma anomalia, né, algo muito positivo, algo muito negativo, se não é isso, por exemplo, de eu abrir os dados para analisar por que cresceu muito ou por que caiu muito, porque isso aqui é um dado que você vai analisar para justificar o comportamento,
Quando você for transformar dados em decisão, você tem que se guiar por 4 pilares, que é, eu estou analisando esse dado e eu quero transformar ele em insight. Esse insight é para resolver o problema? Não. Esse insight é uma oportunidade de negócio? Não. Esse insight é uma melhoria? Não. Esse insight, então, ele é simplesmente para a gente poder resolver um erro? Não. Então, por que você está gerando esse insight? Porque possivelmente ele não mexe no ponteiro de nada dentro do teu negócio. Ele não é um problema, ele não é uma melhoria, ele não é uma oportunidade, ele não é um erro, ele é o quê? O que você está fazendo com isso? Então, toda vez que você for guiar um insight ali, tenta responder a primeira parte que é: eu estou resolvendo um problema, eu estou enxergando uma oportunidade, eu estou enxergando uma melhoria, ou eu estou enxergando um erro? Erro você precisa corrigir. Problema é alguma coisa que você entendeu que está dando problema na jornada e você precisa corrigir também. Melhoria é algo que você entende que está ok, que você pode aprimorar. E oportunidade é algo que vocês não estavam nem enxergando, que você viu e falou assim: essa é uma oportunidade da gente fazer algo aqui e eu estou enxergando ali como oportunidade. Se eu não guiar nenhum desses 4 etapas, eu não sei se a galera concorda, cara, possivelmente você não está fazendo insight nenhum. E se você ainda for justificar dentro desses 4 pilares, você não conseguiu pilar nenhum, e você ainda vai comunicar esse insight para alguém que é outsider, ou seja, que se ela não tiver nada a ganhar com isso, ela vai cagar para sua informação, acho que você vai dar um tiro no pé e não vai conseguir fazer nada, concorda? Não, é a mesma coisa que o Gustavo e o Luciano sempre falam também sobre a questão de mensuração do site, né? Se você vai mensurar tudo, você não tem um propósito de mensurar aquilo, para que você vai mensurar? É a mesma coisa da análise. Se ela não tem um propósito, para que você está fazendo trazendo uma descrição daqueles dados? Né, você só vai tomar seu tempo, vai perder seu tempo, vai apresentar aquilo para a pessoa e provavelmente pode até desgastar a relação, né, com o seu interlocutor ali, porque você está apresentando algo que não tem propósito nenhum. Então, acho que é bem isso, né, lembrar o que eles falam sobre a mensuração, né? Tem que ter um propósito para você mensurar alguma coisa no site, tem que ter um propósito para você propor uma análise, um insight, seja lá o que for. Não, e é bom que a gente pode utilizar isso até para poder priorizar, né? Uma vez que é um bug, você já pode colocar lá na frente e tudo mais. Porque o bug deveria estar sendo resolvido já, né? O cara comprou teu produto, tá com bug, é foda, né? O bug deveria ser resolvido. De cara, né? Tipo, né? E acho que esse é um ponto, né? Além de priorizar e ajudar a gente a priorizar essa estrutura, dentro disso, vocês conseguem colocar uma certa periodicidade para esse tipo para cada tipo de análise? Porque, por exemplo, a gente sabe que, né, o que a gente vende para o nosso chefe lá são 40 horas semanais e a gente tem que dividir isso dentro dessa estrutura de trabalho que a gente tem. Então, tipo, poxa, quantos dentro dessa estrutura aí, quantos por cento das minhas análises vão estar voltadas a procurar os bugs e quanto eles estão afetando o nosso negócio, quantas são oportunidades que eu estou buscando, porque isso muda a dinâmica e até a quantidade de horas que a gente acaba gastando para poder fazer cada uma delas, né? Isso varia muito também do perfil da marca, do cliente que você está analisando. Isso. Tem clientes que estão no momento, aquilo que a Mafê falou, né? No início, a Mafê e o Gustavo falaram de entender o momento do negócio. Então, tem clientes que estão no momento focados em... eles já têm, por exemplo, um time interno de dados e eles querem que a consultoria auxilie para enxergar novas oportunidades, porque o time interno já está preocupado em resolver bugs. Ou então eles não têm nenhum suporte e eles, no momento, querem entender quais são os principais problemas que atravancam a jornada para depois pensar em melhorias e oportunidades. Então, vai muito do momento daquela marca, né? Seja você trabalhando na própria marca ou com uma consultoria com clientes, entender o momento e aí você direcionar os seus esforços. Maneiro, porque acho que tipo, deve ser muito interessante, tipo, essa. Não só pensando a gente como agência, né? Ou a gente como consultoria, assim, mas no profissional no dia a dia dele. Como que ele dividiria esse tempo pensando que ele está numa empresa e ele tem que fazer tudo, né? O cara, ele toca o Web Analytics, Digital Analytics dentro da empresa dele. Acho que é um pouco mais voltado para essa parte, assim. Então, pô, beleza. Então, se a gente puder dividir, você pode, para poder conseguir ter um pouco mais de êxito, focar tantos por cento em procurar bug, tantos por cento em oportunidade. Existe isso ou é loucura, assim? Pensar em deixar um pouco mais lógico isso, sacou? Mais analítico. Né? Não, e aí, pô, pode o Gustavo levantar a bola pro Gustavo cortar até, porque acho que se a gente pudesse deixar pro cara, olha, foque os seus esforços em, pô, beleza, quando você, o plano de 90 dias do cara, sacou? Tipo assim, o cara acabou de entrar numa empresa e ele tem que organizar uma pica gigantesca que a empresa tem legado de 15 anos. Tipo assim, você vai começar dedicando o seu tempo nessa estrutura aqui. Como é que vocês fariam, assim?
Pô, vamos explicar isso, mas antes, vamos agradecer os nossos patrocinadores, porque a galera tem que esperar alguma, né? Tem que Ah, tá. ouvir Para o escutar essa resposta, eles patrocinador têm para que poder pagar, ter né? essa informação. Por favor, por favor. A gente tem que pagar. A Manu tá tomando um café ali, um néctar sagrado, numa caneca linda e maravilhosa. Você, que néctar sagrado é Pô, este? Coffee Mais muito Olha lá, ó, forte, Coffee Mais muito forte. que Drip isso, hein? Coffee, inclusive, ó, Coffee Mais Descobrir. Coffee Mais na Livelo é um Desculpa, por 9 pontos. Pode comprar lá, então olha. ele tem o link aqui na descrição, você vai garantir seus 15% de desconto, porque não é propaganda enganosa nem porra nenhuma não, né? 5% no boleto, 5% do boleto eu já tem que te dar, né? Então aqui é 15% no desconto, tá aqui para você poder comprar aí seu Coffee Mais muito forte, tá? E sabe uma coisa, Luciano, que é uma coisa interna aqui da Métricas Boas, é que as pessoas, elas invejam a Mafê, porque a Mafê tem várias camisas da Métricas Boss, Camisas que a que a gente não galera não tem, tem. inclusive. Camisa, inclusive, que a gente não tem. Só que eu e você, como todo mundo, podemos adquirir as camisas da Métricas Boss aonde, A Luciano? lojinha da Reserva Inc., nossa parceria com a Reserva, o link tá aqui na Fortíssimo. descrição e você pode garantir quantos por cento de desconto, Gustavo? E ó, vintão. E eu devo dar uma moral pra galera aqui, que a gente subiu produto novo lá. Então, além de ter camisa de Summit e tal, agora tem casaco cropped, meu chapa. Tem baby look. A gente deu uma atualizadinha no negócio lá, mexemos na Reserva Inc. Então, corre no link aqui da descrição, vai lá, adquire sua mamba negra da Me falaram Analytics. que daqui a algum tempo Dizem vai por poder aí. ter caneca nela também, né? Me falaram Me que vai ter falaram, copo, me caneca, falaram, garrafa, não sei, não me sei. falaram. Será que pode? Não sei. Vai lá e vê, confere. Mas dizem, Luciano, que quando você vai fazer uma análise usando, trajando a mamba negra, um curto tempo que você demora para descobrir o site. Dizem que você ganha uma accuracy ali maior, sacou? Tipo RPG, Tipo, entendi. sacou? É o Roda, que roda, dizem. roda um Pode ver que D20 as meninas, viciado ali, né? pode ver que as meninas estão sempre usando a mamba negra. E elas estão Exatamente, aqui, exatamente. como? Tirando onda dos seus insights, né? Olha aí. E, Luciano, se a galera quiser estudar com a gente, o Pô, que que aí faz? você. Sacanagem, eu ia fazer uma piada, mas acho que nem cabe. Você pode estudar no Métricas Voice Prime, cara. Plataforma de ensino com mais de 22 treinamentos lá dentro para você poder aprender todas essas groselhas que a gente acaba falando aqui. Lá tem aula para tudo E, isso, Luciano, beleza? viado, revela pra galera aqui que não tá ligado. O que que aconteceu recentemente no Prime? Surgiu um negócio aonde Cara, mesmo? a gente tem. Cara, isso é muito maneiro de falar porque a gente tem uma comunidade no Discord agora. E assim, eu sou militante do Discord, vou fazer aqui meu lugar de fala. É uma comunidade muito maneira que a gente está criando para você poder tirar suas dúvidas, cara. Então é um ambiente que a galera tem trocado Interagir. bastante. E assim, é um nível de interação e de dedicação dos nossos assinantes, dos nossos alunos, que é bem bacana de ver. Assim, era algo que eu queria há muito tempo já, para a gente poder conseguir fazer com que vocês conseguissem se ajudar, né? Vocês, no caso, a galera que E o assina nosso melhor, conteúdo. Né? Luciano, lá dentro da comunidade a gente tem o assinante diamante negro do Sim. mês, que é a pessoa que Não mais fui eu que escolhi esse interagiu, nome, a pessoa obviamente. que mais. Ah, lógico que foi. O assinante diamante negro do mês. Ele, aquele que mais interage, ajudou a resolver os problemas da Rapaze, vai ganhar o kit diamante negro com produtos da Métricas Boas e como agora a gente já está aí ó, com Analytics Mansion nos seus finalmente, a gente vai passar a ter happy hours acontecendo na nossa mansão mais analítica do Rio de Janeiro. E o assinante, que é diamante negro do mês, ele automaticamente ganha um passe para esse happy hour bancado pela casa. Além disso, a gente tem Conversion Talks, que é uma palestra mensal ao vivo, por exemplo, que vai rolar em março agora. É o Luciano implementando a API de conversão ao vivaço. Ao vivaço. Então, corre aqui no link da descrição, como diz o Luciano, antes que eu pense em aumentar o preço. Exatamente, Pô, exatamente. As escolas não param de aumentar, passou livro agora, está fudido. boa, então, vou dar meus 2 centavos sobre a pergunta do Luciano, Mafê e Manu, por favor, complemento. Então, se eu entro numa empresa, no plano de 90 dias, como é que eu divido isso em oportunidade, problema, erro e tal? Então, de novo, só corrigindo aqui, quando a gente está falando de insight, ele tem que responder, ou ele é um problema, ou ele é um erro, ou ele é uma oportunidade de melhoria. Cara, eu particularmente focaria meus 45 dias em resolver cagada, erro e problema. Então, eu mapearia todos os erros possíveis que os dados me ajudassem a comprovar e todos os problemas possíveis que os dados me ajudassem a comprovar. Por quê? Porque é o método de, primeiro, ajeitar a casa. Arroz com feijão bem feito. Então, primeiro você faz arroz com feijão bem feito, conserta tudo, faz um plano ali de priorização dessas coisas que você analisou.
Depois desses 45 dias, aí você mantém a análise de erro e melhoria, erro tipo, e problema, é uma coisa que não deve ficar acontecendo toda hora. Então você diminui um pouco o acelerador disso e começa agora a investir sobre o que você faz hoje que você pode melhorar, aprimorar e como é que você pode, dentro dos seus dados, dentro do negócio que você analisa ou trabalha, como é que você pode chegar a oportunidade. Como, por exemplo, o Métricas Boss chegou a oportunidade de lançar o Prime, o Métricas Boss chegou a oportunidade de fazer a imersão presencial, o Métricas Boss chegou assim, é a oportunidade, mas antes a casa está ajeitada, não tem erro nem problema. Agora vamos evoluir, lançar uma comunidade, que é uma oportunidade que a gente tem. A melhoria do que a gente já fazia. E assim sucessivamente. Pô, não sei se a Manu e a Mafia concordam ou tem outros pontos que vocês querem trazer. Eu concordo bastante. A gente tenta passar isso para os nossos clientes e até complementando um pouco do que você falou, essa lógica de priorização de execução da fila de demanda provavelmente uma pessoa do time de tecnologia ou outras áreas, também vale seguir essa lógica para quando você vai demandar, por exemplo, se você tem uma agência, uma consultoria como nós, que fazemos análises, também serve para você priorizar o que você vai demandar da pessoa. Às vezes acontece, por exemplo, a gente tem um cliente que pede muita análise sobre um determinado tema, a gente fica ali 3 meses fazendo análise, se aprofundando sobre isso, para depois ele falar, não, mas a fila para isso aqui está cheia, eu vou executar essas aqui, essas outras coisas primeiro. Aí se você parar para pensar assim, como fez sentido a gente estar tão dedicado a isso agora, que a gente está pensando só em oportunidade, né? A gente não está trabalhando para identificar erro, é muito pela troca, pelo que o cliente passou de prioridade de análise. E acaba que, na verdade, a prioridade deveria ter sido outra, a gente fazer uma análise mais voltada para arrumar a casa, né? O que você falou, Gustavo, arroz e feijão bem feito. Então, essa lógica ajuda tanto para organizar a fila de backlog de quem vai executar os insights, mas também da pessoa que vai fazer os insights. Porque, não vou executar agora, mas em algum momento esse insight vai ser relevante. Beleza, mas considerando que o tempo é uma coisa limitada, será que faz sentido a pessoa que vai fazer essa análise se dedicar para isso, que só vai ser executada daqui a 6 meses, 3 meses, ou fazer uma outra análise que pode ajudar o foco, né, de resolução de bugs nesse momento? Eu gostei disso aqui, considerando Lembrei de um case da Manu Não, até. eu gostei disso aqui, considerando que o tempo é uma coisa limitada, tá? Não, Isso é muito muito bom porque. sempre de lembrar. O Pablo Marçal, sacanagem. Tu faz isso, não, pelo amor de Deus. Sacanagem. Se falar isso 3 vezes, se tu falar isso 3 vezes, a gente sai do ranking. Sacanagem. Não, mas eu penso muito nisso porque o time de análise de dados no geral, sem ser só Digital Analytics, é um grande time que, se não é, deveria ser o maior gerador de demandas para as áreas de tecnologia, marketing. E assim, acho que o meu ponto principal é como que a gente consegue gerar valor nesse primeiro backlog que vai ser gerado de demandas para esses times, para que a gente consiga até comprar a ideia de que dados aqui, gente, dados é uma parada maneira de a gente começar a olhar aqui a longo prazo, que isso meio que monta uma cama para a gente poder fazer análise de melhoria e por aí vai, né, oportunidade. Mas isso que você está trazendo, Luciano, é bem legal, porque vai de encontro ao que a gente vai perguntar aqui agora. Que é, a gente vê que um problema muito grande é o problema das pessoas não saberem convencer o outro que o seu insight é relevante. E isso vem muitas vezes de você trazer um insight para a pessoa e a pessoa não achar relevância ou importância ou ver valor naquilo. Então, como que a gente pode convencer as pessoas de que o insight que a gente está levando é relevante para que ela, de fato, priorize e execute isso? Uma vez que a gente já sabe agora como transformar dados em decisão, como que a gente pode convencer essa outra pessoa a implementar? Porque se esse dado, essa decisão, desculpa, eu vou implementar, eu vou lá e priorizo. Agora, se essa decisão eu não vou implementar, não sou eu tenho que convencer um próximo a fazer isso, como que a gente pode contar e convencer essa pessoa de que o insight é relevante? Porque eu sinto que hoje no mercado, muita gente está tendo problema nesse poder de convencimento. As pessoas não estão sabendo como que elas convencem o outro que o seu insight é relevante. A gente falou aqui já da relação que a gente tem com o insight, relação pessoal, relação insider, relação outsider. Agora, além dessa relação aqui, a gente tem um outro problema, que é, muitas vezes o seu insight não é executado porque você não está conseguindo contar a história desse insight, nem demonstrar o valor que ele tem. Então, a pergunta no final é, como que a gente pode, então, ajudar e convencer, ajudar a nossa galera aqui a convencer as pessoas a executar o seu insight. E ajudar o óbvio, né? Porque, tipo assim, se existe uma. Não, esse insight aqui é um insight merda. Existe também, né? Existe também. Ou existe esse insight aqui, insight merda. Eu vi o seu insight, eu li o seu insight, mas eu acho o seu insight burro, tá ligado? O Caetano Veloso, né? O que você tá falando? Exatamente. Você fala de uma coisa meio burra.
Você estava falando, eu comecei até a pensar assim, a gente está sempre testando formas de engajar os nossos clientes nos insights que a gente traz. Então, é uma coisa que é sempre mutável. Se daqui a um ano a gente fizer um podcast, provavelmente a gente vai falar mais coisas do que a gente está falando hoje. Mas hoje a gente tem se pautado muito em deixar muito claro o que impacta se a pessoa fizer o que a gente está sugerindo ou se ela não fizer, para ela ter noção. Partindo dessa mesma premissa, né? O tempo é uma coisa limitada. Então, a gente tem ali um cliente que a gente está conversando, ele tem milhões de outras coisas para fazer, diversas tarefas, e como que a gente ajuda a guiar ele dentro do nosso escopo de trabalho entre o que é importante e o que é urgente. Quando a gente traz uma análise, se não for um insight de consertar erro ou de problema, é muito fácil isso não entra na caixinha do urgente, né? Naturalmente, um erro é mais urgente de ser consertado, mas não quer dizer que ele não seja importante. Então, no relatório em si, a gente deixa bem claro, até quando a Manu falou da anatomia da ideia, da análise, desculpa, a gente deixa bem claro, assim, qual que é o impacto que a gente imagina e como que a gente vai mensurar isso, mas a gente também deixa documentado numa tabela para deixar em números, assim, uma estimativa do que a gente espera que isso impacte. Então, é um insight olhando para a melhoria de receita, é um insight olhando para melhorar a taxa de abandono do carrinho na etapa de pagamento. O que isso vai impactar? São mais pessoas avançando no carrinho que no final vai aumentar a sua taxa de conversão e seu volume de transações. Então, isso entra ainda, está muito pautado na questão do storytelling, de como você apresenta esse dado, mas é você deixar bem tangível, e aí você precisa de métrica, de número, mostrar que você tem como mensurar o que isso vai impactar para aquela pessoa se ela executar. Isso muito no contexto de que a gente aqui na Métricas acaba olhando muito para esse lado da performance, né? Quando você está trazendo um insight, uma análise mais voltada para branding, tem uma outra gama de formas de você mensurar. Mas aqui a gente acaba olhando muito para essa parte de performance, jornada do usuário, macro e micro conversões, então você tangibilizar o que ele vai ganhar, ou principalmente o que ele pode deixar de ganhar, e isso impacta ali quando a gente fala de bater meta, ou de bater além da meta, né? Fazer além, e isso acaba ajudando, assim, na prática ajuda ele a crescer, aquela pessoa a crescer dentro da empresa, porque ela vai estar fazendo um bom trabalho. E aí complementando, assim, é um desafio, né, como a Mafi falou aqui, né, de conseguir que as pessoas executem os insights, porque isso também depende da pessoa que está recebendo, né, então às vezes ela não quer executar para não mostrar que o que ela estava fazendo antes era um erro, tem diversos fatores aí, mas se você conseguir, né, que executar aquele insight, seja você ou seja o seu cliente, depois você trazer os resultados desse insight também é muito importante para que você continue fazendo com que aquele cliente execute. Mesmo que não seja um resultado positivo, você pode apresentar de uma forma, olha, a gente fez, mediu, a gente já identificou que essa estratégia não funciona para vocês. Agora a gente pode olhar para o outro lado. Ou então, olha, vocês fizeram isso aqui que foi proposto, vocês tiveram um crescimento de X%. Olha como é interessante vocês executarem o que é proposto. Então, né, além daquilo que a Mafê falou de, no momento da apresentação do insight, ser muito claro, né, aquilo que a gente conversou, de trazer verbos de ação para a pessoa saber exatamente o que ela precisa executar, você delimitar se aquilo, né, é um insight para ser executado num curto, médio ou longo prazo, e trazer ali o impacto de variação, depois que for executado esse insight, você trazer os resultados, porque isso vai mostrar que aquele insight, e aí seja positivo ou negativo, mas que aquele insight ele gerou ou um crescimento ou um aprendizado para a empresa, né? Então, esse também é um ponto bastante importante, assim, não, executei, beleza, parte para outra. Não, executei, e aí o que aconteceu com essa execução? O que a gente aprendeu com isso e como que a gente pode melhorar ainda mais a geração dos demais insights. E a questão no final é que a gente está falando de transformar dados em decisão, a gente está dando muita dica aqui para a galera, mas vou levantar uma bola aqui que não adianta de nada se analisar dados se você confia na qualidade daquele dado, né? Como é que a gente garante, então, que esses dados são confiáveis, fidedignos e a gente pode confiar de fato que aquilo está demonstrando a real situação? E aí o Luciano pode cortar, né? Ania, cara, garantir, né? Cara, é muito importante a gente dar um passo para trás e entender que o processo de análise de dados, de transformar dados em decisão, ele vem em cima de uma estrutura muito básica que é dividir essa parte de análise entre coleta, armazenamento e visualização. É algo que tipo, eu fico falando direto, mas para mim faz muito sentido e aí vocês podem dar a opinião de vocês. Mas coleta é a gente garantir que esse dado está sendo coletado da forma
mais prática, né? Ou seja, sem querer reinventar a roda e estruturado para que esses dados cheguem dentro da parte de armazenamento. A gente garantir de fato a qualidade disso tudo, beleza? Antes desse processo, eu ainda consigo incluir o plano de mensuração, porque para mim só faz sentido partir para um cenário onde a gente tem coleta, armazenamento e visualização dos dados, uma vez que a gente sentou para poder planejar tudo aquilo que a gente quer medir, e principalmente quais são as dúvidas que a gente quer responder. E aí, quando isso tudo está muito bem alinhado, fica muito mais fácil. Então, beleza, passamos da parte de coleta e fomos para a parte de armazenamento, porque dentro dessas duas etapas é onde a gente tem que garantir muita qualidade desse dado, porque assim, é raro, mas acontece sempre, né? O dado está sendo coletado certo, mas aí tem um processo de ETL no meio do caminho que está feito errado, transforma esses dados em um dado merda e a gente analisa os dados errados também. Acontece. Então, a gente tem que sempre analisar em cima desses dois pilares aqui, armazenamento e coleta. E aí na visualização, só para poder complementar isso aí, depois eu respondo, é sobre a gente conseguir entender quais são os tipos de extração, porque visualização não é só a gente abrir o Google Analytics e extrair os dados. Por exemplo, um alerta também é uma forma de visualização. Você pode receber um dashboard no seu e-mail, que aquilo dali vai te trazer quais são os pontos de melhoria entre uma e outra, ou quais são uma métrica que caiu devido a uma anomalia que aconteceu dentro do site, e por aí vai. Como a gente vai garantir a coleta? Mantendo a implementação o mais simples possível. O que eu pego de erro, e eu tomei uma porrada, foi do Google até uma vez, a gente conseguiu, num cliente, escalar o nosso nível de suporte de atendimento do Google até a galera de São Francisco. E aí, a primeira coisa que ele me falou foi assim, cara, mas eu vi aqui que você mudou a maneira padrão de implementar. Isso foi muito no início da Métricas Boss, né? Você mudou a maneira com que a gente diz para vocês implementarem uma determinada tag. E aí, pô, por que você mudou? Por que você personalizou? E aí isso me fez refletir num nível absurdo. Pô, de fato, se eu não tenho controle sobre porra nenhuma do que está acontecendo dentro do Google Analytics 4, eu tenho que manter a minha implementação mais standard possível, para eu poder conseguir garantir que na hora que eu vou chegar lá no Google para poder reclamar esses dados, ele não vai poder falar, ah não, mas você customizou e aí eu tenho que voltar 3 casas para trás ou ficar na prisão 2 rodadas. Sacou? Então assim, eu sempre tento manter a implementação de acordo com o que a gente definiu e alinhou e mantendo ela no mais standard possível do que diz a ferramenta no geral. Pode ser Amplitude, Google Analytics e por aí vai. E ainda existe alguma rotina, Luciano, que a gente deva revisitar isso para garantir a acurácia dessa informação? Por favor, né? Teste de compra a cada semana, dependendo do volume, a cada dia, dependendo do volume, e aí para você garantir que as tags estão disparando corretamente, a cada um mês você fazer uma revisão nas tags. Isso tudo depende do volume que você tem de trabalho, tá? Mas, pô, a cada 1, 2 meses você fazer uma análise dentro do Google Tag Manager para tentar entender tudo aquilo que você não está utilizando mais. Isso é uma coisa que acontece bastante no dia a dia, e assim, isso é quase que tipo 100% das nossas auditorias, né? A gente chega lá dentro do Google Tag Manager do cliente, e aí quando a gente vai analisar o Google Tag Manager, pô, tem uma tag de HTML personalizado aqui, que ela tem 3 anos. Pô, por que ela tem 3 anos? Não é possível que esse SDK não foi atualizado em algum momento, sacou? E aí, o que a gente acaba pegando nesse ponto específico? Pô, o cara implementou o pixel do Facebook, e sei lá, em 2020, e aí, pô, o pixel do Facebook já tá na versão 25 e ele tá usando a versão 14, sacou? Então, tudo isso são coisas que a gente vem trazendo para poder, de fato, garantir que essa coleta vai ser correta, né? Ou garantir que ela tá o mais próximo possível da realidade. Porque a gente já tem o erro da porra do GA que não funciona. Aí tu, pô, ainda vai ficar cagando pra homologação das paradas, é foda, né? Eu vou falar só mais 2 coisas aqui. Uma é que, eu não sei se você conhece, mas tem uma extensão do Chrome para GTM que ajuda muito a você medir o peso. Já ouviu falar? Olha aí, foi um maluco otário lá de São João que... Caralho. Bem, assim, cara, essa extensão ajuda bastante, cara, e ajuda muito nessa. Qual o nome dela? Só pra galera tá ligada. O nome é péssimo, inclusive, aceito sugestões, mas é Get Google Tag Manager Size, o link pode estar aí na descrição para vocês poderem instalar. Hoje, se eu não me engano, ela já está com mais de 2.000 usuários lá no mundo todo, inclusive, né, porque foi a ferramenta que a gente construiu aqui na Métricas Boss para poder auxiliar
as pessoas a fazer esse deparo. Pô, quando eu não tenho acesso ao Google Tag Manager. E aí tem um caso até, vou dar um salve pro Barreirinhas, que ele mandou um case interessante, né? Que ele utiliza a ferramenta justamente fazendo essa arrumada da casa, que a gente estava falando aqui, o Gustavo estava pontuando. Então, nessa arrumada da casa, o que ele faz? Ele entra no cliente ou na empresa que ele está trabalhando, tira o print do Get Google Tag Manager Size, e depois que ele faz essa higienização do Google Tag Manager, ele tira um outro print e mostra aqui, ó, como é que tá agora, como é que tava antes. Então é uma extensão muito maneira que a gente fez de graça para vocês, tá? Bom, Foda. isso aí. A segunda parada que eu ia falar, eu vou só jogar pro ar uma ideia mesmo, pra galera, e aí já Também ele faço a pergunta. prometer as coisas boas. Não, eu vou jogar a ideia no ar só, que eu acho que, pô, se existisse uma ferramenta que trouxesse para você algumas validações de pontos, assim, do teu GA e tal, que você passou, que você não passou, que você quisesse fazer uma rotina de análise, seria do caralho, acho que seria maneiro. Mas só joguei no ar aqui. Eu tenho certeza que então, a Mafê conhece uma já. A Mafê conhece, Conheço uma muito boa. Maravilhosa. Só joguei pro ar. Sim. Quem sabe aí, né? Não fica pública daqui a pouco. Só vou dizer uma coisa. Se um dia, quem sabe, a galera, né? É óbvio que quem vai usar primeiro é a galera do Prime, tá? E é óbvio que quem vai estar na lista primeira de teste de uma ferramenta como essa, que poderia surgir a qualquer momento no mercado, os assinantes de Diamante Negro do mês. Então, fica aí o questionamento. Fica aí. Mas, ó, aqui na Métricas, voltando a dados e decisão, a gente fala constantemente a frase de uma pessoa chamada Maria Fernanda Neuhauser. Está até no meu livro essa frase, que é: a qualidade da análise do briefing varia de acordo com a qualidade. A qualidade da entrega. A qualidade da análise varia de acordo com a qualidade do briefing. Exatamente. Na verdade, isso serve para a vida, tá? Então, isso serve para a vida. Para a vida. Vai ter camiseta na lojinha da reserva com essa frase? Porque eu tô esperando a minha. Eu queria fazer duas. Essa eu queria fazer um outro que dado coletado igual tiro não tem volta. Sensacional também. Essa aí só quem viu, hein? Só quem viu. Eu tenho até vergonha de falar ela de novo. Mas, ó, como é que as analíticas e analíticos de plantão que estão ouvindo a gente aqui podem entender mais sobre contexto, sobre fazer perguntas, elaborar perguntas eficazes, para que, de fato, isso auxilie as analíticas e analíticos de plantão aqui a elaborar melhor as suas análises? Então, a gente falou bastante aqui sobre o entendimento de contexto, o entendimento de problema, o entendimento de negócio. Como é que eles podem entender mais sobre isso? Como é que vocês fazem isso na prática para que a gente, na hora que vai falar com um cliente, a gente não fale, por exemplo, para um cliente que gera lead que ele tem que aumentar a venda? A gente fala, pô, você tem que aumentar lead, a gente entende o negócio. Como é que eles podem elaborar melhor essas perguntas e entender mais de contexto para conseguir criar insights mais eficazes? A gente tem um ritual aqui na Métricas, sempre que um cliente entra para iniciar a consultoria, a gente faz uma reunião que a gente chama de kickoff. E a gente já tem algumas perguntas, assim, um script ali para se guiar nessa reunião, mas é claro que não é para ser algo engessado, a gente vai adaptando de acordo com o que o cliente trouxer, mas para isso dar algum norte, assim, a gente sempre começa perguntando assim, o que é o mais importante quando você abre o GA, qual é a primeira coisa que você olha? Né, para a gente já entender ali no dia a dia o que impacta mais a rotina dessa pessoa, qual que é a métrica, qual que é o número que ela precisa acompanhar diariamente. E também a gente sempre pergunta muito assim, qual que é a meta da empresa, qual que é o objetivo do negócio para aquele ano, isso são coisas que em geral são traçadas, e tudo isso vai ajudando a gente a definir o que é mais interessante para análise ou não. Tudo é sempre com muita troca junto com o cliente para ele validar, mas essas perguntas acabam já ajudando, que impacta muito nessa frase, né? A qualidade da entrega depende da qualidade do briefing. A gente não está no dia a dia do cliente, então a gente precisa que ele passe para a gente muito assim, o que ele precisa olhar, quais são os dados que ele é cobrado, de repente, de apresentar para uma diretoria, ou dados que impactam diariamente aquelas decisões do dia a dia, de operação, se uma campanha caiu, se uma campanha está vendendo bem, né? Dando exemplo de mídia que acaba sendo realmente uma coisa um pouco mais on time. E também, assim, muito assim, esse momento da empresa. A gente já teve cliente que estava passando por um momento de rebranding, porque o público dele envelheceu junto com ele queria pegar um público mais novo. Isso já seta uma gama de análises que a gente pode fazer. Então, essas perguntas, assim, essas perguntinhas muito pautadas no que a pessoa precisa olhar, que respostas
ela gostaria de ter com já e às vezes não está conseguindo ter, para a gente já entender o que a gente pode trazer de respostas para elas e objetivos da empresa como um todo, né? Objetivos macro que a gente consegue ir detalhando a nível de análise. Uma outra coisa legal também que a gente tem, mas vou até passar para a Manu falar um pouquinho, é o nosso processo de data discovery. Quando a gente já fez essa reunião de briefing, mas a gente está ali pensando, beleza, a gente já tem aqui um norte de análises, mas indo mais no detalhe, né? Que tipo de análise ou que tipo de perguntas a gente pode listar para poder começar a pensar em hipóteses para fazer essa análise. Pensando também, né, o Luciano levantou esse questionamento, como a pessoa, né, não como consultoria, mas como a pessoa que trabalha ali na empresa pode também ajudar a ter esse contexto, algo que também é sempre dito aqui pelo Luciano, principalmente, mas pelo Gustavo também, é a questão da documentação. Então, não apenas a documentação técnica, mas você precisa ter documentado o histórico da sua empresa, por exemplo. Né, o Gustavo falou dessa questão da qualidade do briefing, depende da qualidade da entrega e como entender o contexto. A gente teve um caso com um cliente no mês de dezembro que o questionamento dele foi, ele estava com crescimento de vendas em relação ao ano anterior, mas em dezembro do ano anterior ele tinha vendido muito mais em relação a novembro, né? Tipo, ele tinha tido uma perda menor em relação a Black do que ele tinha tido em dezembro. Ele estava enxergando isso como um problema, mesmo ele tendo crescimento em relação ao ano anterior. E aí o questionamento que a gente trouxe ali, pensando num contexto macro, foi: qual foi a sua promoção da Black Friday de 2022? Qual foi a sua promoção da Black Friday de 2023? De 2022 foi 20%, de 2023 foi 50%. Provavelmente, no contexto da empresa, você vendeu muito mais ali, né? A gente tinha o dado do JAC, você vendeu muito mais na Black de 2023, porque você tinha uma promoção maior e você pode ter dividido aquele público que compraria em dezembro. Então, além, né, se você está ali dentro da empresa, se você entende esse contexto, peraí, deixa eu entender o que aconteceu ano passado ou o que aconteceu mês passado, dependendo de como você faz esse comparativo, né, de ser trimestral e tudo mais, o que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora. E você não vai lembrar disso, você pode não ter estado na empresa nesse período, ou você também esquece, né, muita coisa acontece. Então, ter documentado as ações vão te ajudar a ter contexto, seja você como analista, ou seja para passar esse contexto para a consultoria. Então, por exemplo, ano passado a gente teve um lançamento do produto em fevereiro, esse ano a gente não tem. Eu preciso saber disso quando eu vou fazer uma análise para entender se teve queda ou não. Se o cliente não me passa isso, né? Se era um cliente que não estava na consultoria no passado, ele não me passa essa informação, eu vou virar para ele e vou trazer uma análise super alarmante. Por exemplo, a gente caiu 50% em venda, mas não é alarmante. A gente caiu porque ano passado a gente lançou um produto novo. Então, ter esse contexto documentado e dividir esse contexto com quem faz a análise, seja dentro da própria empresa ou uma consultoria, é muito importante, né, para a gente saber ali quais métricas olhar. A gente vai voltar naquilo que a Mafê falou da reunião de kickoff, do briefing, e a gente vai aplicar esse contexto nas perguntas essenciais. Dentro de tudo isso que vocês falaram, ainda tem uma questão que é muito importante, é que, infelizmente, isso é uma parada que eu não consigo entender, que acontece, como diz o Luciano, é raro, mas acontece. Eu vou mudar um pouquinho do teu, Luciano, porque não é meu, não, fica à vontade. Sinta-se em casa. É raro, mas acontece pra caralho. Assim, tipo, não é sempre, é pra caralho. Eu quis falar pra caralho, inclusive. Eu prefiro. Que é a gente ter resistência interna à implementação de uma cultura de dados ou da implementação desses insights. Que para mim, não consigo entender. Você está gerando insight para melhorar alguma coisa, corrigir um erro, resolver um problema ou uma oportunidade. Por que eu me resistente a isso? Como no dia a dia a gente lida com diversos tipos de clientes, e a gente já trabalhou com uma porrada de projetos, Manu está há 3 anos, Mafê há 6 praticamente. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, de lidar com vários perfis diferentes de cliente, de stakeholder, de tomador de decisão, mas em suma, principalmente aqui, como que a gente quebra essa barreira de resistência, muitas vezes, que pode acontecer para o cliente? Porque a Manu trouxe um ponto aqui importante, né, no nosso podcast, que foi, muitas vezes você vai estar falando de um site que mexe com aquela pessoa. E aquela pessoa pode ficar bem puta. Então a gente tem que entender que muitas vezes quando um site é inconveniente à opinião da pessoa, ela pode ser resistente. Como a gente dribla isso, então? Não, eu ia falar que entra muito naquilo que a Mafé falou, de como você traz isso, né? Por exemplo, se a gente traz apontando, isso aqui tá cagado, não faz dessa forma. Com certeza a pessoa vai ter resistência para implementar a sua opinião. Mas se você usa as táticas, né, que tem até no curso de oratória do Prime, de como apresentar o dado, você entende qual é o perfil daquela pessoa. Você já tem um relacionamento com aquele cliente, né? Se for a primeira reunião é um pouco mais difícil, mas se você já tem um relacionamento, você entende mais ou menos
ou então com o seu chefe, né, ou com a pessoa do outro setor, você sabe mais ou menos como aquela pessoa é. Então, você adaptar a comunicação. Então, você não vai virar e falar assim, isso aqui tá tudo errado, vamos mudar tudo. Não, olha, a gente identificou que tem uma outra oportunidade, a gente vê, se for o caso de uma consultoria, né, que a gente tem vários clientes, a gente vê que isso aqui dá certo com outras marcas, pode ser que dê certo com você também. Então, nesse caso, né, se for algo sensível para a pessoa, acredito que o melhor seja você adaptar a comunicação e não ser combativo. Você precisa mostrar aquilo como uma alternativa que pode ser testada, né? E assim, a gente, né, do jeito que tá, a gente pode estar perdendo tanto pelos dados, então a gente pode mudar aqui para potencializar. Então, eu acho que é questão de comunicação, né? Você não comunicar de uma forma violenta, combativa, e você aí adaptar para o perfil daquela pessoa que está ouvindo, seja um cliente ou seja uma pessoa de uma outra área da sua empresa. E acho que complementando o que a Manu falou, que é um desafio muito de oratória, né, nesse caso, e você identificar o perfil do cliente que você está falando impacta diretamente em como que você vai trazer esse argumento. Tem clientes que é um pouco mais fluida a comunicação, eles são um pouco mais abertos. Tem cliente que talvez você precise. Claro que sempre tem que ter um equilíbrio, é um equilíbrio muito tênue, porque todo mundo aqui está no ambiente profissional, você tem que ser extremamente profissional o tempo todo, mas tem clientes que você precisa se impor um pouco mais para mostrar que você também sabe o que você está falando, que você não tirou essa ideia do nada, assim, tirei aqui da cabeça e falei qualquer coisa. Ela é super embasada e foi o caminho que eu segui. E às vezes ele pode até entender o caminho que você seguiu e não concordar, pode ser o caso. E até saber colocar ali que ele não concordar não faz necessariamente a análise ou o insight está errado. São escolhas, né? No fundo, são tudo escolhas. Beleza, você está optando por ir por outro caminho, não quer dizer que a análise está errada. E se você quer fazer outro caminho, a gente analisa o resultado depois e vamos ver se dá certo ou não. A gente também tem que ser imparcial, não pode ser 100% apegado ao insight, mas tem que ter sempre muito esse cuidado de sentir se é o momento de você se impor um pouco mais e de mostrar que você sabe ali o que você está falando, ou se é o momento de você trazer, assim, muito nessa dinâmica de ser uma oportunidade. Então, tem ali, acho que é muito comum, não sei se todo mundo aqui que está ouvindo já ouviu falar, mas o perfil DISC, quem está aqui ouvindo o podcast e ainda não viu, é legal pesquisar, ele ajuda você a entender um pouquinho como que você dá uma ajustada na sua comunicação, se a pessoa é um pouco mais dominante, se ela é um pouco mais conforme, vai depender muito da forma que você vai trazer essa apresentação. E às vezes você pode estar apresentando um insight que você não espera, que vai deixar uma pessoa meio incomodada ali, porque impacta ela, e você vai ter que ter essa civirologia de ter esse jogo de cintura ali na hora que você está apresentando, de adaptar a forma que você está falando. Eu pensei até num desafio aqui pro senhor Gustavo Esteves. É maneiro, vamos ver. Gosto disso, né? É a segunda vez que ele me bota na rabuda aqui, na fogueira. Vai lá, Luciano. Vai lá. Não, vai voltar o teu momento. Não. Que isso. Não, mas acho que é um exercício maneiro aqui da gente poder fazer aqui em conjunto. Vamos pensar aqui num cenário, a gente vai testar como é que seria essa comunicação. Acho que é um pouco disso que eu quero trazer. Então, você está analisando os dados lá, você viu que teve uma puta queda de taxa de conversão de um mês para o outro. Quando você vai analisar esses dados, você vê que foi por um erro de implementação de tags que você gerou. Como que tu conta isso pro teu chefe, tá ligado? Que eu gerei o erro da implementação da tag. Pode ser eu gerei o erro. O time de tecnologia gerou o erro. Pode ser eu, não tem problema não. Assuma a bronca. Tá, beleza. Vamos lá. Só pra não ficar também eu chegaria pro meu chefe. Como é que eu chegaria pro meu chefe falando que eu fiz um erro que ferrou a taxa de conversão? Beleza. A primeira coisa, antes de tudo, o que eu faria era só entender que erro foi esse e como que eu fiz, beleza? Então, que erro foi esse que eu fiz e como que eu fiz esse erro? E número 2, como que eu melhorei esse erro? Então, eu chegaria sendo honesto, falaria assim, olha, a nossa taxa de conversão, na realidade, ela não caiu. A gente teve um problema na implementação da tag, feito por uma ação que eu tomei aqui dentro do nosso Tag Manager, e essa ação fez com que a nossa taxa de conversão tivesse um entendimento equivocado do que está acontecendo aí agora. Então, eu fiz a análise aqui, já corrigi esse erro foi isso, e corrigi dessa forma, mas de qualquer maneira a gente não vai ter esse problema aqui da taxa de conversão. Por quê? Porque eu peguei as nossas análises de outra forma. Eu tenho a métrica de sessões aqui e eu tenho a métrica de pedidos por lá. Então, eu fiz a análise da taxa de conversão de outra forma. Eu uni um banco de dados aqui, na verdade, não um banco de dados, que eu fiz no Excel, com as informações das sessões, fiz um join no Google Data Studio e criei aqui uma métrica calculada chamada taxa de conversão que pega fontes diferentes para a gente não ficar sem essa informação. E é assim que você mantém o seu emprego nas empresas quando você faz merda. Mas, de novo,
Não é só falar que, não é só Com falar que fez certeza, o com erro. Tem certeza. que falar que tu fez o erro, a solução e tu Exatamente. resolveu o Você problema. chegar lá também, só Exato. mostrando que tem um erro é foda, né? Você tem que chegar lá com a solução, isso é muito Certo. importante. Certo. Ótimo, maneiro. E dando meus 2 centavos nisso aqui ainda, do que a gente estava falando, é importante só, a galera, como afetou isso do DISC e tal, mas é muito importante a gente entender as técnicas de argumentação também em muitos casos. Então, se eu gero um insight para alguém e se alguém diz que não vai implementar, você pode fazer uma coisa super tranquila que não é babaca. Então vamos lá fazer esse teste aqui com o Luciano. Um teste com o Luciano. Eu vou fazer tudo, testar aqui um exercício legal com o Se eu puder Luciano. falar, não sei, não. Não, tô brincando, mas vamos supor, Luciano, que eu cheguei para você e falei assim, ó, a gente vai mudar, vai criar uma funcionalidade nova no site, retirando o banner, botando uma funcionalidade nova no site que vai aumentar a conversão. Aí vamos supor que você chegue para mim e fale, não vamos implementar. Vai lá, Não vamos implementar. fala aí. Aí eu chego para você e falo, por quê? Porque você não sabe o quanto que isso vai dar de trabalho. Você sabe quanto que isso vai dar de trabalho para me dizer, para a gente poder ter análise aqui? Não, mas eu posso mandar o pessoal medir. Então, quando o pessoal medir, a gente pode entender se faz sentido Com ou não. certeza. Eu joguei a pica toda pro Luciano. E a vocês demanda entenderam agora é isso minha, aqui? inclusive, né? A demanda é pro Luciano. Ou seja, ele não quer implementar, então ele justifica porque ele não quer implementar essa porra. Exatamente. Vambora, sacou? Então eu contra-argumentei ele com perguntas para ele mesmo, né? Falar, então, eu só não quero implementar porque eu sou filho único. No final, né? Você reduz o cara a ele dizer, eu sou filho único, né? Tá foda. Mas, Só- ó, pra gente ir pro final. Vai lá, Manu, vai Não, lá. só recuperando que a gente teve um caso assim, que a gente propôs uma sugestão de segmentação para a agência e a agência retornou falando, não, porque eu particularmente não gosto muito, não. E aí Isso é o foda. cliente, ele acabou tendo que fazer porque a argumentação dele não era válida, né? No caso aí do Gustavo, quando você joga esse porquê, mas por que não? Porque eu particularmente não gosto. Acho que aí fica claro para todo mundo que é uma opinião. Aí, E é foda que o Não faz porquê, muito a vontade que dá. e é foda que o porquê, A vontade- ele só é mais. Ele só é mais. Só gera mais demanda pra quem foi perguntado, né? A todo tempo. Então, Que agora e assim, quem tem que provar o e assim, porquê que não tem que ser feito não, sou eu, né? e existe sim a lógica de você ter o porquê e o porquê fazer sentido. Não é nenhum problema, a gente está aprendendo e evoluindo. Agora, muitas vezes o porquê é só porque eu não quero. O caso da Manu aí, eu não posso estar na reunião dessa, porque eu vou ter que me segurar para falar assim, eu, particularmente, queria mandar você tomar no cu, mas não vou fazer. Deve acontecer bastante com a galera que trabalha nas unidades. Que vontade de fazer isso! Ó, pra gente ir pros nossos finalmente aqui agora, a gente vai fazer um exercício com a Manu e com a Fê. Olha aí. Estamos aqui na sala de aula. A cara de Todo mundo fazendo exercício. Não, a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. Eu vou fazer uma pergunta, vocês não podem pensar, vocês têm que falar o que está no coração. E aí eu vou iniciando por cada uma num momento diferente, fechou? As duas vão responder, só que eu vou. Manu, você responde isso. Aí depois a Mafê responde. Aí depois eu começo pela Mafê e volto pela Manu. Fechou? Mas não pode pensar. Tem que responder o que tá aqui. Pra galera sentir Não, tem que responder a o que verdade tá de vocês. aqui. No coração. Tá aqui. Então eu vou começar pela Manu. Manu, o que nunca pode faltar em uma análise? Propósito. Boa. Quer contextualizar? É aquilo que a gente falou, né? Do propósito. O que você quer atingir com aquela análise? Se ela não tem um propósito e um propósito válido, né? Aqueles que a gente citou, oportunidade, melhoria, correção de erro ou identificação de um problema, você não tem por que fazer. Então, a análise ela precisa ter um propósito de existir. Boa. Mafê, não pode copiar o relator, não. Então, eu falaria proposta à ação, que não pode faltar numa análise, que é sempre terminar com uma conclusão, um insight ali, não só descrever os dados, que é uma confusão muito comum. Então, tá alinhado. Para não ser engenheiro de obra pronta, né? Agora que construiu o prédio, tu fala, pô, podia ter varanda. Pô, mas tu tá participando da porra da concepção do prédio o tempo inteiro, por que tu não falou na porra da concepção que tinha que ter varanda? Espera essa porra tá pronta, filho da puta. Você tem que dar ação, senão a crítica é só crítica, né? Boa, começar pela Mafê agora. Principal conselho para ter foco nas análises? Menos é mais. Churrasquinho. Que é? Churrasquinho, menos é mais. Menos é mais e muitas vezes mantenham. Vá para um caminho simples que pode funcionar melhor, e aí trazendo um contexto. Como a gente fala de briefing, de você entender
se isso está alinhado com o objetivo do negócio e a pergunta que você tem, quais métricas respondem essa pergunta de fato, isso te ajuda a ir muito nesse contexto de filtrar, de você entender de fato quais são as métricas que vão te ajudar a trazer essa resposta. Então, por isso que menos é mais. Não querer trazer todas as métricas possíveis, olhar, dar uma volta enorme para chegar no insight, às vezes você poderia ter feito um caminho mais rápido. Menos é mais é muito bom, por sinal. E aí, Manu, você? Eu diria que ter um briefing atualizado, porque é isso, não adianta você ter um briefing de 6 meses atrás e hoje o foco já mudou completamente daquela marca e você ficar continuando trazendo análises referentes àquele objetivo, né? Então, você manter um briefing atualizado, né? Seja você sendo interno ou uma consultoria, tendo essa conversa com as áreas de interesse, acho que é bem importante para a gente ter um foco ali nas análises. Se isso não aconteceu com ela nos últimos 2, 3 dias, eu sou a tomada 3 pinos, meu chapa. Começar pela Manu agora, a última pergunta, hein? Dentro de todos os pontos que a gente trouxe, de como transformar dados em insights, em decisão, qual é a etapa essencial para isso? Nossa, acho que todas. Mas vamos lá, eu vou ser, não sei se seria usada na resposta, mas acho que seria a proposição do insight. Então é essencial você saber como propor aquela ação, porque como a gente conversou, né, se você não sabe como propor aquilo, pode ser que a pessoa, né, o seu interlocutor ali não compre o seu barulho. Então você vai ter feito um trabalho que pode ser muito bom, mas você não soube vender aquilo, né? Então saber como propor a execução do insight é essencial. Boa. Você, Mafê? Foi difícil porque eu concordo muito com a Manu, mas para trazer uma resposta diferente, eu falaria saber como você vai mensurar se esse insight deu certo ou não, quais são as métricas que você vai olhar. Concordo, acho que negligenciam muito isso. Depois que faz o negócio, fala, e agora? Deu certo, errado? É tipo assim, né, Luciana? Eu sinto que deu certo. É tipo assim agora, Luciana, e agora? Acabou o podcast com todo mundo fazendo lá do Jô, sabe? E o podcast tá no final aqui já, e todo mundo, acabou? Como assim? Porra, aulas, né, Luciano? Não é à toa que trabalham com a gente. Exatamente. Né? Exatamente. Manu, Mafê, obrigado por essa aula em formato de videocast, podcast e conversa. Eu tenho certeza, baseado nos dados e nos fatos da minha cabeça, que a galera que ouviu aqui saiu daqui com a cabeça explodindo e com muito foco para trabalhar em transformação de dados de decisão. E se você quiser ajudar a gente a comprovar as fontes dos dados da cabeça do Gustavo, você pode interagir com esse conteúdo dando 5 estrelas, compartilhando ele nas suas redes, que vai ajudar a gente a medir se esse conteúdo de fato te ajudou, beleza? Exatamente. Boa, Manu, obrigado, viu? Vou deixar um recado para a galera aí. Obrigada, gente. Sempre um prazer participar aqui. E apesar de conviver aí com essas 3 feras aí durante todos os dias, eu sempre aprendo muito quando eu participo dos podcasts. Então, brigadão pelo convite. Né, Mafê? E queria agradecer de novo pelo convite. É sempre muito bom participar. Aqui é sempre uma troca muito legal. Aqui a gente falou até de um assunto que está muito no nosso dia a dia, então até se empolga um pouquinho mais falando. Mas é uma coisa que você sempre sai com a cabeça renovada. Então, espero que quem está ouvindo tenha gostado, porque para a gente aqui do nosso lado foi um prazer participar. Você que ouviu, de nada, mais uma vez, por conteúdo gratuito aqui, que o mínimo que você tem que fazer é dar 5 estrelas, se inscrever, seguir a gente, compartilhar com todo mundo. Porque eu tô começando a ficar boladão com a galera que fala, eu ouço podcast. Eu falo, é mesmo? Abre o Spotify. Tu acha que eu não faço? Você sabe que eu sou cara de pau. Fala, abre o Spotify. Eu vou ver, o cara não segue, não deu 5 estrelas e diz que ouve podcast. Aí essa pessoa só tem mais uma coisa a mais do que a gente. Até o próximo episódio. Tchau. Até o próximo, valeu.